Paz do Senhor, irmãos. É bom, né? É sempre bom a gente estar aqui, né? Para louvar a Deus, para falar com Ele, para ouvir dele. E hoje nós somos um grupo pequeno. Isso é bom também, porque nesses pequenos grupos é que a gente tem a maior oportunidade de aprendizado, na maior parte das vezes. Ontem nós estávamos visitando uma irmã lá em Poranga, né, Cristiano? E a gente falou um pouquinho sobre orar, sobre oração, né? E aí vem essa questão: como eu posso conversar com Deus? Orar é conversar com Deus. E como Ele conversa comigo, né? A gente ouve profecias, às vezes a gente ouve o Espírito Santo falando aqui no ouvido da gente, né? Como saber se aquilo vem de Deus, se aquilo não vem de Deus, e como, de que forma, de que jeito eu me comunico com Ele. A oração é a forma como eu falo com Deus, como nós falamos com Deus. A palavra é a forma como Ele fala conosco. E às vezes Ele manda assim pessoas para falar com a gente. Como que a gente discerne se aquilo é verdadeiro, se vem de Deus, sim ou não? Pela Bíblia. A régua é a Bíblia. Pela Bíblia nós sabemos se aquela palavra é verdadeira ou não. Qualquer profecia que tu recebe, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Agora, como que a gente fala com Deus? Tem regra para orar? Vocês já pensaram nisso, né? Tem horário para oração? Tem jeito de falar com Deus? Nada melhor do que a Bíblia para nos falar sobre isso, né? Como era e como é. A partir do momento que Jesus foi crucificado e o véu do santuário se abre no meio, aquilo ali é um recado para dizer assim: olha, mudou a forma de nós falarmos com Deus. Ninguém mais e nada mais pode se colocar entre você e Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, eu queria convidar os irmãos para a gente meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Isso está dentro do Sermão da Montanha, e o objetivo é a gente ir direto na fonte, saber o que Jesus ensina sobre oração. E aqui tem um tesouro, nesse texto tem um tesouro escondido, né? Ou revelado, melhor assim. Ele diz o seguinte, verso 5: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Por que então pedir? Porque pedir é reconhecer necessidade, é reconhecer dependência de Deus. Ele já sabe tudo o que tu precisa. Então por que é necessário que eu peça? Porque com isso eu estou me humilhando e dizendo para Deus: eu preciso de você. E aí Jesus entra no tema, ele diz assim: portanto orem assim. E é aqui que a gente quer estudar. E aí vem a oração do Pai Nosso. E ele diz: Pai nosso que estás no céu.
Só nas duas primeiras palavras, Pai Nosso, já tem uma imensidão de coisas. Quando ele usa a palavra Pai, esse Pai, essa palavra é Abba, e é a mesma palavra que Paulo explica na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 15, onde Paulo diz: nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Isso aqui estabelece uma forma de relacionamento. Como é que Deus quer que você se relacione com Ele? É um relacionamento de pai e filho. Qual é a regra de um relacionamento entre pai e filho? Amor. Essa é a regra. Um filho ama seu pai, um pai ama seu filho. A regra de relacionamento, a regra de oração é amor. Nenhuma outra. Quando vocês eram crianças, vocês precisavam de alguém para intermediar a conversa de vocês com o pai de vocês? Precisava de um intermediador? Tu precisa chamar alguém de fora para vir, para tu poder falar com o teu pai, por mais severo que o teu pai seja? Não. Ninguém pode se colocar entre você e o pai. Quando você fala, quando eu falo com ele, eu posso falar direto com ele, porque ele é meu pai. Essa palavra pai, Abba, traduzido do hebraico, é papai, paizinho. Compreende isso? Não é, pai? Então eu não preciso chegar para Deus, embora Ele seja o Deus majestoso, eterno, todo-poderoso, acima de todas as coisas, mas Ele quer que eu chegue a Ele, vendo Ele como pai. Porque nós temos medo de Deus. Por que a gente tem medo de falar com o nosso pai? Por que a gente não fala com Ele? A segunda palavra que vem é nosso. Duas palavrinhas. A palavra nosso, veja, ele não ensina a gente a orar, meu Pai que estás no céu. Pai nosso. O que Jesus está nos ensinando aqui é que se eu não chego a Jesus, reconhecendo os meus irmãos, a igreja, como sendo os meus irmãos, nós temos o mesmo Pai, nem comece a orar, se tu não entende isso. Se tu não entende a igreja como teus irmãos, como os teus irmãos, nem comece a oração. É por isso que é importante a igreja. É por isso que Jesus diz, Pai nosso. Começa orando assim. Então, é óbvio que ele não está dizendo aqui que a gente precisa repetir exatamente essas palavras, mas eu preciso chegar a Deus entendendo que Ele é meu Pai e que Ele é não só meu Pai, mas Ele é nosso Pai, que eu tenho irmãos. Essa é a regra, essas são as regras de oração. Pai nosso que estás no céu, e aí ele diz um negócio poderoso: santificado seja o teu nome. O que isso significa? Isso no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas diz assim: santifica o teu nome. Já pararam para pensar nisso? A explicação disso, irmãos, está no livro de Ezequiel. E eu quero fazer essa leitura. Livro de Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36, a partir do verso 16. Se eu não me engano.
bens. Ele diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, a Ezequiel, filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos, segundo as suas ações, eu os castiguei. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Profanar o nome de Deus é o contrário de santificar. Pois deles se dizia, esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram que sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Quando a gente não vive uma vida conforme os princípios de Deus, nós profanamos o nome de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo para a gente pedir que seja santificado, que o nome de Deus seja feito santo. Santifica o teu nome. Eu, com a minha vida, maior parte das vezes, o que eu consigo é profanar o meu Deus, por causa do meu pecado. Percebe? A gente precisa continuar nesse texto de Ezequiel para entender o que a gente pede naquele momento. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Está começando a entender? Santifica o teu nome, Senhor. Olha o apelo que a gente faz quando a gente ora isso. Santifica o teu nome, Senhor. O que a gente está pedindo? Para que Deus nos tire do meio das nações, por onde nós fomos espalhados, para que Deus nos restaure. E aí ele diz, então aspargirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Quando eu digo, santifica teu nome, Senhor, eu estou dizendo, Senhor, me purifica, me livra do meu pecado, me livra da minha idolatria, me livra do meu adultério, me livra da minha fraqueza. Santifica teu nome, meu Deus. É implorar para Deus fazer a obra dele na minha vida, para que o nome dele seja santo, para que eu não ande por aí profanando o nome do meu Deus. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos.
guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. E não é por causa de vocês, ou por causa do amor de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Quer dizer, não é por causa do amor que vocês têm por mim que eu faço isso, porque vocês realmente não conseguem me amar quando Deus diz isso, mas é por causa do amor pelo meu nome. O meu nome tem que ser santo e é por isso que eu vou resgatar vocês. Quando eu oro e digo, santifica o teu nome, Senhor, eu estou dizendo, Senhor meu Deus, pega esse cristão ruim, essa coisa mal acabada, mal convertida que eu sou, e limpa, para que o teu nome seja santificado. Entendem a profundidade do que Jesus está ensinando? Voltando para o Evangelho de Mateus, o pão nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso quer dizer? Percebam o seguinte, Jesus está dando a oração do Pai Nosso, mas ele está dando uma receita de oração. Que toda oração que a gente faz, ela esteja enquadrada dentro disso. Quando eu digo seja feita a tua vontade, Senhor, o que eu estou orando? Qual é a vontade de Deus? Já pararam para pensar nisso? O texto, o próprio Senhor Jesus explica, e ele está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 32. Vamos lá ver o que diz João 6, verso 32. Jesus lhes disse: em verdade, eu lhes digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes deu o verdadeiro pão do céu foi o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Agora presta atenção, qual é a vontade de Deus? Que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. A vontade de Deus é que o Senhor Jesus não te perca, que você não se afaste de Jesus. A vontade de Deus para a tua vida é salvação. Seja feita a tua vontade. Deixa eu te dizer o que isso quer dizer. Está dizendo: Senhor, arranca de mim tudo o que impede a minha salvação, tudo o que é vontade minha, que é vontade da carne, que não é tua vontade, arranca, tira, mas não deixa que eu me perca. Está muito ligado
santifica o teu nome, né? Lembra que ele diz para Ezequiel: tira toda a impureza de mim, meu Deus, e santifica o teu nome. Pelo contrário, que ninguém se perca, mas pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Essa é a vontade que nós pedimos que Deus faça. A tua oração, a minha oração, toda vez que a gente chega para orar para Deus, e a gente chega a Ele como um Pai, essa oração tem que ser movida por isso, pela vontade que Deus tem de nos salvar, pela vontade que Deus tem de salvar o meu irmão. Senão, que tipo de oração é essa que eu faço se ela não está focada nisso, gente? Qual é a regra para orar? Um pouquinho depois ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E talvez você tenha aprendido, e eu aprendi assim, que esse pão é o pão de cada dia, né? Vestes, sustento, tudo que eu preciso para essa vida. O conceito que Jesus dá sobre pão, nesse mesmo capítulo 6 de João, a gente acabou de ler: eu sou o pão da vida. A tua necessidade diária para sobrevivência, a Bíblia diz: olha, busca em primeiro lugar o reino dos céus e o resto te vai ser acrescentado. Não é para a gente sequer se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Não é isso que a palavra diz? O que então a gente deve pedir? O pão do céu. E quem é esse pão? Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus, eu te quero na minha vida todos os dias. Não deixa eu me afastar. Eu quero comer desse pão todos os dias. Como é que eu como desse pão? Eu olho para esse Jesus e eu quero ser como Ele. Quando eu tomo decisões na minha vida, quando eu preciso decidir o que eu vou fazer, o que eu vou deixar, igual o Cristiano falou, e o seu João também falou, qual é a parte da videira que tem que ser podada, que não está dando fruto. Quando alguma coisa tem que ser cortada, eu olho para Jesus e Ele é a régua, Ele é o parâmetro, Ele é a referência das coisas que eu preciso tirar da minha vida. E aí a gente pode voltar lá no começo de novo. As coisas que tem que sair para que santificado seja o nome de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, para que a salvação aconteça. Esse é o pão que a gente precisa buscar. Esse é o pão que a gente precisa pedir. Vamos voltar para Mateus, porque ainda não terminou. Vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Presta atenção nisso. Essa regra de oração aqui é uma das que a gente mais tem dificuldade. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu já perdoei aqueles que me ofenderam, aqueles que pecaram contra mim. Essa é a regra de ouro. Se tu não perdoou, e ele diz assim, assim como eu também, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Em outras traduções, como eu já perdoei.
Se tu não tem capacidade de perdoar, se tu está devendo perdão para alguém, nem comece a orar. Entendeu? Nem comece. Não perca tempo dobrando o teu joelho, porque não vai ter resposta. Regra de ouro para oração. E aí às vezes a gente fica, eu oro, e meu Deus não me responde, e o negócio não acontece. Falta perdão, gente. Se tu tem dificuldade nessa área, né? Essa é a primeira coisa que tu vai pedir. Pai, me dá força para perdoar. Porque essa falta de perdão é o que a gente chama de um teto de bronze em cima da nossa cabeça, e a oração não sobe, não chega a Deus, porque Deus rejeita essa oração. E é grave isso, porque isso está relacionado a perdão dos pecados. Outra coisa que está dizendo assim, aqui é, se tu não perdoar o teu irmão, Deus também não te perdoa. É condicional. E talvez, quem aqui tem certeza de que vai viver amanhã? Quem aqui tem certeza que vai chegar em casa vivo hoje? Ninguém tem. E se o Senhor disser, deu para ti agora, e tu está carregando uma falta de perdão, pensa nisso. E tu vai chegar na frente do Senhor e vai dizer, Senhor, eu sempre te amei, sempre, né? Expulsei demônios, curei, milagres e maravilhas em teu nome eu fiz. E o Senhor vai dizer, não vale. Tu tem um negócio pendente lá atrás. Tu não sabe perdoar. Irmãos, isso é muito sério, né? E Jesus coloca isso como uma regra de oração. Regra essencial de oração. Vamos para frente. Não nos deixes cair em tentação. Se a gente ler só esse pedaço, fica difícil de entender. Mas lê a frase seguinte, ó. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em outras traduções, mas livra-nos do maligno. Não me deixa cair em tentação, mas me livra do diabo. Agora, essa palavra mais aí no meio é que dá todo o entendimento dessas duas petições. Não me deixa cair em tentação, mas me livra do diabo. Olha o ensinamento, o tamanho que tem nessas duas frases. É pelo cair em tentação que nós nos tornamos prisioneiros do diabo. Conseguiram entender? Não nos deixes cair em tentação. É natural que nós sejamos tentados, e Deus mesmo permite isso para que a gente cresça. Mas cair em tentação é tu estender as duas mãos para o diabo colocar as algemas aqui, ó. É isso que ele está falando. Mas livra-me do maligno. Não me deixa cair em tentação, Deus, porque eu não quero ser prisioneiro do diabo. Porque quando eu caio, eu peco e eu viro prisioneiro do pecado. E agora eu viro um boneco, um palhaço na mão do diabo. É isso que o pecado faz com a gente. E no final, Jesus encerra assim. Ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No final, a última regra que ele põe é: reconheça a grandeza do teu Pai. Ele é acima de todas as coisas, dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Para finalizar, ele diz assim, ó: perdoa, volta nisso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
E ele continua isso no verso 14, o Senhor explica: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. É claro, é muito claro. Irmãos, essas são as regras de oração colocadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não deixa ninguém te colocar outras regras. Vai para o Pai com essas coisas no teu coração, volta na oração do Pai Nosso, relembra isso e vai para a tua oração. E pratica isso que a gente aprendeu hoje. Pratica o perdão, resista à tentação, pede a Deus te ajudar para você não cair em tentação, para você não vire prisioneiro do diabo. Peça a presença de Jesus na tua vida, o pão do céu todos os dias na tua vida. Reconheça a igreja como os teus irmãos. Enxergue Deus como teu Pai. Pai, essa é a forma de relacionamento que Ele quer ter contigo. E ora. Um pai quer estar com o filho todos os dias, um filho quer estar com o pai todos os dias. Essa é a receita do relacionamento com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que a gente possa viver essa palavra, irmãos. Porque assim, a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a tua vida, ela tem poder para mudar o teu destino. Quando a gente fala em mudar a vida, é mudar essa vida aqui. Santifica teu nome, Senhor. Muda a minha vida, é isso que Ele está dizendo. Santifica o teu nome, Senhor. Muda a minha vida, me limpa, tira a impureza e me transforma em alguém que pode honrar o teu nome, Senhor. Alguém que pode glorificar o teu nome e não profanar o teu nome. Sabe, essas coisas a gente precisa pedir. Se a gente viver desse jeito, se a nossa oração for pautada por essas verdades, toda oração que a gente fizer vai ser respondida. Eu digo para vocês, ponham a prova e vocês vão ver se resposta de oração não vai cair do céu como fogo. Em nome de Jesus. Por isso, eu rogo que a palavra de Deus, que ela mude a nossa vida, que ela mude o nosso modo de pensar, mude o nosso modo de se relacionar com o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Finalizando com louvor.